Olá! Vamos para a correção dessa atividade que eu passei na última aula, tá? A gente vai fazer a letra A. Para fazer a construção de um gráfico, eu preciso ter, primeiramente, a minha função, menos 3x mais 3, e eu preciso ordenar dois números, x igual a 0 e y igual a 0. Certo? Então, eu vou fazer para x igual a 0. Para me fazer x igual a 0, é só eu pegar o 0 e substituir na função. Fica f de 0 igual a menos 3 vezes 0 mais 3. Menos 3 vezes 0, 0. 0 mais 3, 3. Então, eu já tenho aqui a minha primeira coordenada. Para x0, eu tenho 3. E para y0, eu tenho quem? É a hora que eu pego a minha função e igualo ela a 0. A primeira coisa que eu faço é passar o 3 positivo para o outro lado da igualdade. Passando, ele fica negativo. X é igual a menos 3, passo menos 3 dividindo. X é igual, menos com menos fica positivo, e 3 dividido por 3, 1. Então, para x1, eu tenho y0, certo? Obtive as duas coordenadas, é só eu fazer o gráfico agora. Vou fazer aqui, ó. Para x0... eu tenho y3. Como é positivo, a gente vai colocar aqui em cima. 3. Para x1, eu tenho y0. Vou fazer a ligação dos pontos. Liguei os dois pontinhos e obtive uma função decrescente, tanto pela ordem da minha figura e porque o número que acompanha x ele é negativo. Vamos para a minha outra função agora, função da letra B. Tenho f de x igual a x mais 5. X igual a 0 e y igual a 0. Vamos lá. Se x igual a 0, f de 0 é igual a 0 mais 5. 0 com 5, 5. Então, minha primeira coordenada é 0 e 5. Na segunda coordenada, o 0 é o valor de y. Então, é só eu pegar a função e igualar. X mais 5 é igual a 0. X é igual a 5 positivo passa, negativo. Então, eu finalizei que o x é menos 5. Depois que eu obtive as duas coordenadas, é só eu construir o meu gráfico. Para x0, eu tenho 5 positivo. E para y menos 5, eu tenho y0. Montei os dois pontos. Liguei, x positivo, função para cima, crescente. A letra C agora. Na letra C, eu tenho função f de x igual a 2x menos 1. Certo? Então, eu tenho que x é igual a 0 e y também igual a 0. Para x0, é só substituir 2 vezes 0 menos 1. 2 vezes 0, 0, com menos 1, menos 1. Então, para x0, eu tenho menos 1. Para y0, eu vou fazer o cálculo aqui agora, que é só eu pegar a função e igualar.
Então, eu tenho 2x menos 1 igual a 0. 2x é igual ao meu 1 negativo, ele passa positivo. Isolo x e o meu 2 passa dividindo. Então, eu tenho meio. Vou construir o meu gráfico agora. Para x0 eu tenho y menos 1. E para x meio, meio quer dizer que é a metade de 1, eu tenho y0. Fiz os dois pontinhos, faço a minha reta. Subiu, crescente. Letra D, eu tenho f de x igual a 6x. Olha lá, x igual a 0 e y igual a 0, ok? Então, para mim fazer as contas aqui, eu pego primeiro x igual a 0. F de x é igual a 6 vezes 0. 6 vezes 0, 0. Olha, para x0 eu tenho y, 0. E se eu igualar aqui 6x igual a 0, quando eu passar dividindo, também vai dar 0. Ah, tia, mas como que eu faço esse gráfico aqui então? Então, eu atribuo o valor de x. Eu vou colocar dois valores para x. Eu vou colocar menos 1 e 1. 1 negativo, o 0 que eu já calculei e 1 positivo, tá? Então, eu venho com o negativo. F de menos 1 é igual a 6 vezes menos 1. 6 vezes menos 1, menos 6. Ótimo. Então, para x menos 1, eu tenho menos 6. E para x1, f de 1 é igual a 6 vezes 1, 6. Então, para x1, eu tenho 6. E para x0, eu tenho y0. Vou agora construir o meu gráfico. Para quem fez com outros números, não tem problema, tá? Se o gráfico ele ficar mais ou menos na mesma posição, fica correto. Para x menos 1, eu tenho y menos 6. Neste caso, a gente já faz o gráfico aqui, ó. Já traça retinho. 0, 0 é aqui no meio. E 1, 6. 1 positivo, 6 positivo. Marquei as minhas coordenadas, eu traço a reta. Subiu, crescente, certo? Letra E. F de x é igual a 2x mais 3 sobre 2. F de x é igual a x0, y0. Então, f de 0 é igual a 2 vezes 0 mais 3 sobre 2. 2 vezes 0, 0. Então, me sobrou 3 sobre 2. Primeira coordenada, 0 e 3 sobre 2, ok? Minha próxima coordenada, y, vale 0. Então, eu pego a função e igualo ela a 0. O meu 2 estava dividindo, ele passa multiplicando. Então, 2 vezes 0 dá 0. Então, fica 2x mais 3 é igual a 0. Isolo 2x, que é igual a 3, e x é 3 sobre 2. Construindo o meu gráfico, eu tenho que para x0, eu tenho o y 3 sobre 2. 1, 2, 3. 3 sobre 2. E para y, 3 sobre 2,
menos, 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 menos 3/2. Marquei os 2 pontinhos, subo o meu gráfico. Subiu, ele é crescente, ok? Função f, x mais 4 sobre 2, ok? X igual a 0 e y igual a 0. Então, para f de 0, eu tenho 0 com 4 sobre 2. 0 com 4, 4 sobre 2. 4 dividido por 2, 2. Então, minha primeira coordenada é 0 e 2. Minha segunda coordenada, o meu y vale 0. Então, eu pego a função e igualo ela a 0. O meu 2 aqui que está dividindo, ele vai passar multiplicando. Vai ficar x mais 4 é igual a 0. X é igual, mais 4 ele passa negativo. Então, aqui eu tenho menos 4, certo? Para dar 0. Fiz isso, as duas coordenadas. Venho construindo o gráfico, tá? Então, vamos lá. Para x0, eu tenho y2. E para y menos 4, eu tenho x... Para x menos 4, eu tenho y0. Marquei as duas coordenadas. Fiz o gráfico e obtive uma função crescente, ok?